Muito bem-vindo ao nosso programa. Você sabe, nós estamos explorando os caminhos da Turquia e depois da Grécia para conhecer a história do cristianismo. Vamos explorar os caminhos do apóstolo Paulo, do apóstolo João e hoje nós vamos conhecer um capítulo da história cristã que tem tudo a ver com a profecia bíblica e com o entendimento da nossa fé, como ela chegou, da forma que chegou até os nossos dias. Esse prédio que vocês estão vendo lá atrás tem relação com o imperador Justiniano, que foi o grande líder de todo o Império Romano do Oriente, aqui a partir de Constantinopla, como era o nome de Istambul naquela época. Justiniano foi um divisor d'águas na história do cristianismo. Ele mudou muitas coisas e, provavelmente, alguns pensam que as suas atitudes estavam profetizadas na Bíblia Sagrada, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Quais foram essas mudanças que ele trouxe? Será que elas são benéficas ou são perniciosas à fé cristã? São perguntas que os teólogos fazem ao se debruçar sobre esse capítulo da trajetória da Igreja Cristã. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre em busca de evidências que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e também o contexto da história do cristianismo. Não saia daí porque o nosso programa está começando. Oi pessoal, hoje nós estamos em uma das principais praças de Istambul, que fica entre a Mesquita Azul, que é aquela construção linda lá atrás, e essa construção também magnífica, que em português nós chamamos de Santa Sofia. Em português é Santa Sofia, só que a gente pode ter outros nomes também. E eu vou convidar agora uma grande amiga minha, amiga de longa data, que ela mora aqui, a Letícia. Vem cá, Letícia. Muito bom ter você aqui com a gente. É muito bom. Conta pra gente um pouquinho sobre a Santa Sofia. Em português é Santa Sofia, mas em turco, em inglês, enfim, acho que tem outros nomes. Em turco é Hagia, eles chamam de Mesquita Hagia Sofia, mas também o nome original acho que vem do grego, aí... Mistura um pouco, né? Mistura um pouco do grego, vem Hagia, como é que é, amor? Vem cá, vou ver meu Vamos chamar o Daniel, vem Daniel! e meu marido. Em grego é como? Hagia. Hagia. Sofia. Então, Hagia Sofia, Hagia Sofia. Santa Sofia e o que for. E é uma construção belíssima. E aqui também a gente tá vendo que aqui é lotado de carrinho, tá vendo? Vende pão, milho. E esse pãozinho em especial é uma delícia. Se não me engano, ele chama simit. Como é que é? Simit. Simit. E o Daniel nos trouxe outro modelo do simit aqui, né, Daniel? Esse é bem mais macio, até melhor do que esse de rua, da padaria. É da padaria, né? Padaria. Esse daqui é misturado com manteiga na massa. Mais fofinho, eu acho, olha. Que delícia, hein? Olha, então não deixe... É o melhor, né? Já comi o meu. Não deixem de experimentar quando vierem em Istambul, a Turquia. Não deixem de experimentar esse pãozinho, tá bom? Até mais! Para entender mais essa parte da história do cristianismo, eu acho que seria interessante e até didático eu recapitular com você algo que falei no programa anterior sobre essa paulatina transformação do movimento cristão, desde uma religião proibida, ilícita, perseguida, até um monumento, um marco político, vivendo sob a bênção e a tutela do próprio imperador romano. Você sabe, Constantino foi o divisor d'águas nesse sentido. E eu mencionei 3 nomes para que você tivesse em memória para compreendermos a cronologia desse processo. O primeiro nome seria do próprio Constantino, que no 4º século de nossa era deu à igreja prestígio, poder, status.
Depois de Constantino, eu falei de um segundo nome que no ano 508 oferece para a igreja o seu exército. Eu estou falando de Clovis, o rei dos francos. E em terceiro lugar, o nome que está atrelado com esse edifício aqui do imperador Justiniano, que dá à igreja o poder político, a hegemonia sobre toda a Europa. Então esses três personagens em conjunto, Constantino, Clovis e Justiniano, perfazem esta nova fase do cristianismo que vai durar desde 538 de nossa era até 1798, quando o general, a mando de Napoleão Bonaparte, vai até Roma, prende o Papa e assim liquida quase de vez o poder do cristianismo sobre a Europa e sobre vários países do mundo. Eu disse quase liquida porque depois de algum tempo Roma começou a adquirir de novo o seu poder social, político, eclesiástico, mas este seria assunto para um outro programa. Hoje eu quero contar mais sobre elementos que aconteceram dentro desse prédio. Ele é chamado de Águia Sofia ou Santa Sofia. É uma expressão que vem do mundo grego. E quando Justiniano ergueu isso aqui, ele tinha interesses políticos muito maiores do que você pode imaginar. Mas por detrás de todo o poder e ação de Justiniano, havia uma mulher. E eu quero contar a história dela para que você possa entender como muitas vezes o cenário histórico é movido por aqueles que nem sempre estão no palco. Dizem os biógrafos que quando Justiniano assumiu o poder, nem todos esperavam que ele fosse um grande monarca. Os seus talentos eram limitados e ele tinha uma personalidade mais acanhada e ainda demorava para conseguir uma esposa. Até que finalmente apareceu Teodora. E como foi que Teodora entrou na vida daquele monarca? O curioso é que ela não vinha de uma raiz nobre. Teodora vinha de uma família de camponeses e ela tinha tudo o que não deveria ter para ser a grande imperatriz de Roma Oriental. Ela, além de ser uma mulher pobre, desconhecida, ela tinha uma profissão que não era bem vista, especialmente por aqueles com uma mentalidade mais conservadora, digamos assim, da época. Ela era dançarina. E dançarina de um show que, para os padrões da época e até para hoje, não era bem visto pela alta sociedade. Ela dançava nua. Bom, mas eu estou adiantando demais a história. Vamos voltar um pouquinho para você entender como é que eles se encontraram. A jovem Teodora estava se aprontando para mais um show noturno, mas dessa vez ela estava nervosa, estava passando a maquiagem com mais força do que o normal, estava se enfeitando mais do que o normal. A razão disso, alguém lhe havia dito que naquela noite o imperador em pessoa haveria de assistir o seu espetáculo. Então ela se aprontou, se enfeitou, passou mais perfume que de costume e foi para fazer o seu show. Talvez o melhor que ela poderia fazer na vida. Ali sentado na arquibancada, no lugar de honra, estava o imperador Justiniano. E ela começou uma dança muito sensual, aquela famosa dança dos véus que você já ouviu falar por aí. E ela dançava e à medida que a música ia aumentando o seu tom e o seu embalo, ela tirava um véu. E tirava outro véu, e mais outro. O imperador ficava encantado com tanta beleza e tanta sensualidade. E quando ela tirou todos os véus, ela estava nua no palco. Naquela época, era algo que as pessoas não estavam acostumadas. O imperador levantou-se e aplaudiu efusivamente, e todos os outros começaram a aplaudir também, até aliviados, porque num primeiro momento pensavam que aquele show de striptease, digamos assim, poderia ser ofensivo ao imperador de Roma, levando-se em consideração que nessa época o imperador de Roma ou o imperador do reino bizantino era também o representante do cristianismo para muitas pessoas. Ele era aquele que tinha uma relação íntima com a igreja. E depois desse episódio, para encurtar a história, não demorou muito tempo até que o imperador pedisse para conhecer pessoalmente a Teodora, que ela fosse ao palácio, ele se apaixonou e acabou se casando com ela. E aquela moça de origem camponesa, que antes era apenas uma dançarina,
agora se tornara a mulher mais poderosa de todo o Império Bizantino. E mais, a mesma sedução que ela usou para cativar o coração do imperador, ela usava agora na política. E dizem alguns historiadores que, embora o imperador fosse Justiniano, quem de fato mandava era Teodora. Até as leis que Justiniano vai redigir ou sancionar, legalizando de maneira mais efetiva a relação entre igreja e Estado, muitas dessas leis, desses dispositivos legais, tinham a figura de Teodora por detrás deles. Você até se lembra que no episódio anterior eu contei sobre aquele massacre que aconteceu lá no lugar do hipódromo, você lembra? A cidade era dividida entre torcidas que eram representadas por cores e também manifestavam preferências políticas. E quando houve toda aquela rebelião contra o imperador, quem resolveu a situação a favor de Justiniano foi Teodora. Eu acho que vale a pena contar esse pedaço de novo para você. Você se lembra? Eles estavam no palácio e, enquanto isso, só chegavam as notícias que o povo do lado de fora estava a ponto de invadir os muros, invadir o castelo e matar toda a família real. Então todos os conselheiros disseram para Justiniano fugir através do Bósforo e ir para outro lugar, já que nem o exército seria capaz de enfrentar a fúria da população. O general Belisário conclamava o imperador para ir embora o mais rápido possível. E enquanto todos estavam arrumando seus baús para fugirem, onde estava Teodora? Em seu quarto, passando maquiagem, colocando a sua melhor roupa de festa, se enfeitando como ela fizera originalmente para atrair o coração do próprio imperador. E quando lhe perguntaram, Majestade, a senhora não está pronta para fugir? Ela respondeu, não. Eu ainda acho que o cetim será a minha melhor mortalha. Eu sou a imperatriz do reino bizantino. Não largarei o meu trono. Morrerei aqui, vestida como rainha que sempre fui. Aquilo acabou pesando sobre os brios do próprio imperador, que falou, poxa, eu que sou o homem, estou querendo fugir e a minha mulher querendo ficar. E quando ele foi se aconselhar com Teodora, ela falou, você não pode fugir, você é o rei, você é forte. Ela fez com ele ali quase que uma sessão de psicologia, enaltecendo todos os dons que ele não tinha para convencê-lo a ficar. E quando ele aceitou, ela disse, eu tenho um plano para salvar o seu trono, meu amado. Ela pediu a Belisário que falasse aos rebeldes que o imperador cedia a tudo o que eles estavam pedindo, que se reunissem lá no lugar do hipódromo, porque ele daria ali as novas sanções a favor do que o povo estava pedindo. E o povo, enganado, pensando que aquelas palavras representavam um sinal de boa vontade da parte do rei, foram para o hipódromo. E quando todos entraram ali, Belisário, amando da imperatriz, convocou um exército mercenário. Eles fecharam a porta e o exército entrou, matando todas as pessoas à espada. Na verdade, alguns conseguiram fugir, mas o medo já havia tomado conta da população, porque agora sabiam que Justiniano, ou melhor, a imperatriz por detrás de Justiniano, tinha o poder de matar qualquer um que se opusesse ao seu governo. A partir daí começa o alto do poder da igreja sobre todos os povos. Você perguntará, Rodrigo, mas espera, você está falando de Justiniano, onde a igreja entra nisso? Você se lembra do trio que eu mencionei? Constantino, Clóvis e Justiniano. Constantino dando para a igreja prestígio, Clóvis dando um exército e Justiniano dando o poder político. Dentro da igreja da Águia Sofia, que hoje foi transformada novamente numa mesquita, não é mais uma igreja, dentro dessa igreja, ou dessa mesquita, para falar no modo como ela é intitulada hoje em dia, você pode ver um mosaico que está numa das portas principais de saída. E nesse mosaico você tem ao centro a imagem da Virgem Maria segurando o menino Jesus, ladeada por Justiniano de um lado e Constantino do outro. Ou seja, os dois grandes representantes do Império Bizantino dando à igreja, representada por Maria, todo o poder imperial. A partir de então, a igreja domina, governa
quase como uma monarquia absolutista sobre todos os países da Europa. E isto reflete uma profecia que está na Bíblia Sagrada. Mas para falar da Bíblia, eu prefiro conseguir um lugar mais adequado, sentar e conversar com calma, mostrando como essa mesma história que eu descrevi foi prevista nos textos da Bíblia Sagrada. Um lugar tranquilo, debaixo da árvore, para falarmos de coisa séria. Mas antes de entrar na Bíblia Sagrada, deixe-me dar um presente para você. Um presente em nome da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança, que nos ajudam a manter toda essa programação, inclusive essa série que você está assistindo. Nós queremos mandar para sua casa gratuitamente o curso Evidências, que foi preparado com muito carinho para você e sua família. Aqui eu discuto assuntos-chave do cristianismo, como por exemplo, será que Deus existe? Por que há tanto sofrimento no mundo? A ressurreição de Jesus é algo histórico ou é apenas um mito contado por nossos antepassados? São assuntos como este que você vai estudar, se aprofundar e conhecer cada vez mais a revelação de Deus para a humanidade. Como você faz para adquirir? É simples. Você pode entrar em contato com o WhatsApp que aparece aí na sua tela ou mandar uma mensagem para a gente pelo site novotempo.com/escola bíblica. Esse exemplar aqui pode ser o seu. Muito bem, agora vamos à nossa leitura profética de tudo isso que eu falei para vocês. Você percebeu como aos poucos o cristianismo foi se transformando desde uma religião proibida, perseguida, até um poder hegemônico sobre toda a Europa. Agora, será que Deus havia previsto que isso iria acontecer? Será que essa transformação foi benéfica para a pregação da fé cristã? Vamos por partes. Eu não estou com minha Bíblia aqui agora, mas eu estou com os textos anotados no celular. Você já sabe que hoje, com a internet, você pode buscar qualquer livro, qualquer coisa que você precisar. E eu tenho aqui agora justamente a parte da Bíblia Sagrada. A parte bíblica que me interessa é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 em diante. Veja o que Paulo disse à igreja cristã que estava em Tessalônica. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem tampouco vos perturbeis, quer por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como enviado de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ou seja, Paulo advertiu a igreja que alguns estavam dizendo que a volta do Senhor já tinha acontecido, mas isto não era verdade. E ele disse por quê? Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa palavra que Paulo usa, apostasia, foi mantida assim na língua portuguesa, mas ela vem direto do mundo grego. Apostasia, em grego, significa afastamento, separação, ruptura de contrato. Quebra da aliança também seria uma boa tradução para a palavra apostasia. É um estrangeirismo que caiu na nossa língua, como também usamos as palavras e-mail, WhatsApp, download, que são palavras do inglês que nós incorporamos em português. Assim aconteceu com a palavra apostasia, de origem grega e que hoje faz parte do nosso idioma, tendo o mesmo significado. Porém, no mundo grego, o sentido dela era um pouco mais forte. Significava alguém que, quebrando o contrato com o outro, traiu aquela parte. Por isso agora ele não tem mais o acordo, não tem mais a aliança. E se Paulo diz que viria antes da volta de Jesus a grande apostasia ou a apostasia, ele estava fazendo referência a uma quebra de aliança entre alguém e Deus. E quem seria esse alguém? Evidentemente que só poderia ser a igreja. Raciocine comigo. A primeira condição para alguém morrer é estar vivo. Concorda comigo? A primeira condição para alguém engordar é ser magro. A primeira condição para alguém adulterar é ser casado. E a primeira condição para alguém apostatar-se de Deus é antes
ter estado unido a Deus. Portanto, essa profecia não diz respeito ao surgimento de um movimento ateu, ao surgimento de uma oposição ao cristianismo vinda do mundo pagão, porque tem que ser um movimento que nasceu da aliança e quebrou esta aliança. Em outras palavras, o Espírito Santo havia mostrado para Paulo que antes do juízo final, antes da volta de Jesus, haveria uma grande quebra da aliança na história do cristianismo. Esta mesma profecia foi dada com outros símbolos e com mais detalhes no livro do Apocalipse, que eu também vou ler para você agora. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 1, fala de uma visão que João teve ao ver um símbolo no céu. E o texto começa dizendo assim: "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz." Os comentaristas são quase unânimes em dizer que essa mulher representa o povo de Deus em diferentes eras, tanto na era do Antigo Testamento, representada por Israel, quanto na era do Novo Testamento, representada pela Igreja. É Israel, o povo de Deus, que dá à luz ao Messias, e é também o povo de Deus que traz o Salvador à humanidade. De modo mais individual, essa mulher também lembra Maria sofrendo para dar à luz a Jesus enquanto estava sendo perseguida pelo rei Herodes. E esta mesma mulher também é perseguida por um outro símbolo celestial, que é o dragão. Vou ler para você no verso 3. "Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas." Esse dragão representa ao mesmo tempo o diabo e a oposição histórica ao povo de Deus. Essa oposição histórica, inspirada por Satanás, sempre perseguiu a verdade e o povo fiel em várias situações. Por exemplo, na época da travessia do deserto, eles perseguiram o povo de Deus por intermédio do faraó. Depois, na época da Babilônia, esse mesmo poder perseguiu o povo de Deus através de Nabucodonosor. Depois, na época dos persas, novamente, você conhece a história da rainha Ester, quando quase o povo judeu foi todo morto por alguém que não apreciava a verdade nem a fidelidade daquele povo. Na época do Novo Testamento, quem perseguia o povo de Deus era Roma. Quando Maria deu à luz a Jesus, novamente ela foi perseguida por Herodes, que no plano humano e histórico era apenas mais um rei agindo. Porém, no plano divino, na história da redenção, era um emissário do próprio diabo agindo em nome de Satanás. Então, na Bíblia não existe uma distinção muito grande entre o diabo e aquele que age influenciado por ele. Você entendeu? Agora, aqui no Apocalipse, João viu bem claro que a perseguição ao povo de Deus continuaria no futuro. Porém, o que mais surpreendeu João é o que vai vir logo depois. Sabe por quê? Essa mulher, de acordo com o capítulo 12, você deve ler todo esse capítulo, ela foge desse dragão e vai para um deserto. E ali é dito que essa mulher deveria permanecer no deserto durante um tempo para ser alimentada por Deus e protegida por Deus. Eu vou ler para você essa passagem, está no verso 6. "E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Muitos comentaristas da Bíblia entendem que esse período de 1260 dias representariam, na verdade, 1260 anos, em termos de profecia, nos quais a mulher ficaria longe da perseguição do dragão. E o texto continua dizendo que uma vez que o dragão não pode atingir a mulher no deserto, ele envia alguém no lugar dele. Sabe quem? A famosa besta do Apocalipse, capítulo 13. A besta, essa tem poder para perseguir a mulher no deserto. Quer ver?
Aqui no capítulo 13, diz justamente como seria o poder dessa besta. Vou ler para você. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. 42 meses equivalem a 1.260 dias, ou, literalmente falando, 1.260 anos. Agora a pergunta que se faz é, por que o dragão não podia perseguir a mulher nesse período, mas a besta podia? A resposta vem em Apocalipse capítulo 17, onde João vê novamente uma cena que chama bastante atenção. Ele vê novamente uma mulher no deserto, mas não perseguida pela besta. Ele vê essa mulher montada na besta. Essa mulher está vestida de púrpura e escarlata, trazendo na sua testa os mesmos nomes de blasfêmia que antes ele vira no corpo daquele animal inimigo de Deus e do povo de Deus. João entendeu a mensagem. Entendeu tanto que em Apocalipse capítulo 17 é dito que quando ele viu aquela cena, ele se admirou com grande espanto. E por quê? João viu a apostasia do povo de Deus. João viu que, infelizmente, a mulher que antes era perseguida pela besta, que representava Roma, agora estava unida com Roma. E mais, depois você pode ler em sua casa o capítulo 17 do Apocalipse, ali diz que aquela mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Tudo isso foi profetizado na Bíblia e tudo isso aconteceu exatamente aqui onde nós estamos. É uma pena que meia hora de programa é pouco para eu detalhar tudo o que eu gostaria de contar para você, toda a relação entre a profecia e a história. Há muitos outros detalhes, mas eu posso, sim, aguçar a sua curiosidade. Pesquise na Bíblia Sagrada, pesquise a parte profética da Bíblia, faça a correlação com a história e você vai ver como a palavra de Deus se cumpriu nos mínimos detalhes. Que é só uma coincidência? Eu vou dar para você. Lembra que eu apresentei a data da hegemonia cristã começando aqui em 538 de nossa era, na época de Justiniano? Pois bem, você se lembra também que eu falei que ela termina em 1798? Agora, faça o cálculo de quantos anos você tem entre 538 e 1798. Você tem 1.260 anos. O mesmo cômputo de anos que aparece em Apocalipse capítulo 12. Seria coincidência? Eu penso que não. É providência de Deus mostrando como a palavra profética foi escrita por homens, mas é de origem divina.